Vamos falar de condomínio, gente? Vida dentro de condomínio, às vezes, é um desafio, né? A gente tem que cumprir regras, tem as leis do condomínio, tem a convenção, né? Frequentando ou não a reunião, tá lá na convenção, foi decidido em assembleia, você tem que cumprir. E isso, gente, não só pela lei condominial, mas pelo próprio Código Civil brasileiro, tá? Então é importante ter atenção para as proibições que os condomínios estabelecem para que você não tenha problemas. E se você já está vivendo uma série de problemas, presta atenção, porque hoje a gente tem um convidado maravilhoso que vai nos ajudar, que é o advogado Dr. Issei Yuki, e ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre as regras que a gente tem que respeitar. E tem que respeitar, né, doutor? Então vamos sentar aqui para bater esse papo. Até chamei a atenção da turma que já está com problema, pedir perguntas e depois a gente vai ter esse momentinho. Mas quais são os principais cuidados que a gente deve ter e o que a lei alerta a gente? Então, com relação ao condomínio, tem os direitos e os deveres dos condôminos, né? Com relação aos deveres, eles estão estipulados no Código Civil no seu artigo 1336, né? Que basicamente estipula o quê? Que você tem que contribuir com as despesas condominiais, você não pode realizar obras que vai afetar a segurança da estrutura do condomínio, você também não pode alterar a fachada, a cor e as partes comuns do condomínio e também você não pode alterar a destinação do condomínio. Se, por exemplo, o condomínio é residencial, obrigatoriamente ele tem que seguir esse rito residencial. O que acontece? Muitas vezes, que está em polêmica ultimamente aí, é que por causa da crise e da pandemia, muitas pessoas foram para dentro dos prédios residenciais e, um exemplo clássico assim, começam a fazer quentinhas. Né? Mas isso aí não vai alterar a destinação do imóvel, contanto que ela não implante uma cozinha industrial dentro da sua residência. Se for só ela trabalhando e fornecendo quentinhas para o condomínio, assim, não tem problema. Né? Também com relação à alteração da fachada. Essa semana, inclusive, no meu escritório, eu recebi uma demanda onde um síndico questionou, poxa, tem um hall social onde existem 4 apartamentos. Uma unidade, ela pintou a porta, ela trocou a porta e pintou a porta. Aí ela pintou exatamente de acordo com o memorial descritivo, na cor branca gelo. Só que o prédio já é antigo, tem mais de 10 anos. O que acontece? As outras 3 portas tinham a mesma cor, só que com o tempo ela foi desgastando e tal, não sei o quê. Ele perguntou, cabe notificação, multa, alguma coisa? Eu falei, olha, não cabe porque ele está atendendo o memorial descritivo. As outras, ele não pode ser punido por estar querendo manter em bom estado o seu imóvel. Mas aí não é alteração de fachada, porque é numa área interna, né? Por exemplo, o meu hall, divido eu com a dona Jô, somos nós duas. Se eu resolvo fazer alguma coisa na minha porta, eu estou alterando? Está alterando a partir do momento que você não comunicou aos outros 3. Eu precisaria comunicar a minha vizinha de porta. Tem que ter a concordância, inclusive, expressa das partes, falando que todos vão alterar e introduzir um mesmo produto para não ficar aquela bagunça, né? Uma porta de uma cor, uma porta com uma almofada, tal. Tem que seguir um padrão. Você não precisa ser o mesmo padrão em todos os andares, mas no seu andar você tem que entrar em contato com os vizinhos e estipular um objeto comum. Alteração de fachada. Se o apartamento tem, por exemplo, uma varanda e o proprietário resolve colocar nessa varanda, vamos imaginar, um móvel, uma estante dentro da varanda. De alguma forma altera a fachada para quem olha, porque tem ali uma varanda. Aqui na frente mesmo da emissora tem uma das varandas que a pessoa resolveu fazer como uma brinquedoteca. Então tem ali uma coisa toda infantil. Hoje em dia, os empreendimentos... Isso é alteração de fachada? Depende, dependendo do caso, é alteração de fachada. Por exemplo, é interpretado até como alteração de fachada quando você faz o envidraçamento da sacada, que hoje em dia tem aquelas sacadas gourmets, né? Tem que ter o padrão. Tantas folhas de vidro tem que ser iguais para todos os andares. A questão também, mas está dentro da minha unidade, dentro
minha sacada de vidro, eu posso colocar qualquer cortina. Não, eu não posso colocar qualquer cortina. Imagina 17 andares, cada andar coloca uma cortina vermelha, uma amarela, não, tem um padrão que é aprovado em assembleia, a cor, o modelo e todas essas questões. Essa questão que a senhora falou do móvel, também tem que ser aprovado em assembleia. Tem que ser aprovado em assembleia. Tem que ser aprovado em assembleia por causa da altura. Até máquina de ar-condicionado tem que ser aprovado em assembleia? Esse é um ponto polêmico, porque tem condomínios que ele não é preparado para ter ar-condicionado. Então não é questão assim, poxa, é um conforto a mais tal, mas vai afetar a tensão do condomínio. Então ela tem que sempre ver isso aí, a possibilidade, porque dependendo da tensão do condomínio, ela não pode ter em todos os andares ar-condicionado. Para fazer isso, tem que modificar toda a estrutura elétrica do condomínio. Mas se, por exemplo, pela tensão do condomínio, o proprietário pode colocar a máquina do ar-condicionado dele dentro da varanda dele, onde ele quiser, em cima, embaixo. Aí entra naquela questão que a gente falou dos deveres do condômino. Tudo que ele vai fazer de reforma ou alteração dentro da sua unidade é um direito dele. Só que reforma não pode afetar a segurança do condomínio. E toda reforma que você faz dentro do condomínio, obrigatoriamente tem que ser encaminhado para o síndico a ART. Né, para acompanhamento do arquiteto, do engenheiro. Então, tem que ficar sempre muito atento. Brigas de vizinho, né? Isso aí deve ser muito comum, né? Muito comum. Cachorro que late, pessoa que resolve fazer faxina de madrugada. Então, essa questão também deve ser levada em consideração o quê? Tem o regramento do Código Civil, mas cada condomínio tem a sua particularidade. Então, cada condomínio deve elaborar o seu regulamento interno adequando às suas necessidades. Né? Se é um condomínio de pessoas mais idosas, mais jovens, mais isso, aquilo, tudo isso você pode englobar e introduzir no regulamento interno para fazer parte desse regulamento. Perfeito. Deixa eu ver se temos perguntas aqui. Se você mandou a sua pergunta, você deve estar querendo ver a sua resposta, né? Então vamos ver aqui se a produção coloca no vídeo wall perguntas pra gente em relação a condomínio. Tatiane diz, em época de férias eu alugo meu apartamento no litoral. Tive problemas em fevereiro e o síndico me proibiu de alugar no carnaval. Em outras datas limitou a quantidade de pessoas. Ele pode fazer isso? Proibir a locação, ele não pode proibir. Isso é um direito do proprietário, locar o imóvel dele. Com relação à quantidade de pessoas que podem compor essa unidade, isso sim pode ser um regulamento interno e pode ser aprovado em assembleia alterando o regulamento interno. Então, mas ele não pode proibir e limitar a quantidade, não. A não ser que ele faça uma nova assembleia para fazer essa definição. Se não tiver nada estipulado, nem na convenção e nem no regulamento interno, a quantidade depende da vontade do proprietário. Ela falou de aluguel e a gente sabe que está muito na moda hoje fazer o Airbnb, que é alugar por períodos, né? E dentro de um aplicativo. O condomínio pode proibir esse tipo de ação? Também tem que ser validado e ratificado em assembleia, porque o Airbnb é um pouco problemático, porque assim, a rotatividade é muito grande. Aí gera aquela questão de segurança interna do condomínio, né? Poder pode, mas tem que ser regulamentado internamente no condomínio. Perfeito. Obrigada, Tatiane, pela sua pergunta. Vamos lá. Próxima pergunta é da Fátima. Que tipo de barulho não pode em um condomínio? Barulho de obra. Barulho de obra, vamos lá. Unidades residenciais. Qual é o horário permitido para fazer obra? Aí também tem que estar no regulamento interno, mas normalmente é das 9 às 17 horas. Dentro desse horário, pode ter qualquer tipo de barulho. Tal. Britadeira. É o direito da pessoa em fazer a reforma dentro da unidade. Festa, música alta. Também tem que estar estipulado no regulamento interno. Na hora que você vai fazer o seu agendamento do salão de festa, já tem que estar todo o regulamento lá para passar para o proprietário. Se for a festa dentro do apartamento? Tem o horário limite também. É o horário de silêncio da prefeitura? Sim. Por mais que seja diverso o regulamento interno, se ele ultrapassa o limite da lei, o que vale é a legislação local. Qual é a lei? É de 60 decibéis até as 22 ou 20 horas, agora não estou... Mas é 60 decibéis à noite. Tem que tomar cuidado também. Sim. Isso tudo pode gerar multa? Pode e deve gerar multa.
Ok. Obrigada, Fátima Regina. Vamos lá. Próxima pergunta, Rosa. Tem uma vizinha muito difícil de lidar. Ela sempre causa com todos e até faz ameaças. Fizemos reclamações e até um BO. Como resolver essa situação? Essa relação interna, interpessoal, primeiramente, as partes devem tentar uma composição. Não havendo a possibilidade dessa composição, deve sim o síndico intervir para tentar solucionar essa questão. Aí, não conseguindo, se for uma relação interpessoal, as duas partes vão ter que se adequar e não chegando a um bom termo, né, infelizmente vai ter que partir para um boletim de ocorrência, vias judiciais. Inclusive, se for um condômino que reiteradamente causa problema com todos ou a maioria dos condôminos e gera problema nas áreas comuns e qualquer outro tipo de problema, pode até caracterizar a questão do condômino antissocial. E ele pode ser expulso do condomínio? Perder o imóvel não, mas ser expulso é raro, mas consegue via judicial. Muito bem. Próxima pergunta, obrigada, Rosa. Deixa eu ver aqui a próxima. Vamos? Vira. Demorou. Não virou. Não virou, foi? Bruna, tem uma obra aqui do lado da minha casa que começa às 7 horas da manhã e continuam pela madrugada. Eu posso acionar algum órgão para parar com os barulhos fora de hora? Isso é muito comum dos órgãos públicos, eles fazerem de madrugada a obra, durante a manhã, não nos horários permitidos, né? Mas como essa obra é pública, normalmente eles têm aquela autorização, alguma coisa do gênero, então é meio difícil. Agora, se for uma questão de partes privadas, aí sim. Perfeito. Sempre aprendendo. Vou convidar a doutora Isseyuki para voltar para a gente falar de certeza. outras questões. Vamos aprender. Yuki Advogados lá no Instagram, entra lá porque tem mais informações. Yuki Advogados. E o telefone é o 11 20 91 06 83. Muito obrigada, uma ótima tarde. Obrigado e até a pelo próxima, convite. doutor. Estamos Obrigada. Obrigado.